valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Vortex Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais.
A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, semana começando, 17 de julho de 2023. Estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que têm movimentado o mercado financeiro nesse comecinho de semana. O mercado, a bolsa que acaba de tocar a máxima intradiária, 0,19% de alta. Depois de uma queda bastante importante ao longo da manhã, logo no comecinho do pregão, a bolsa chegou a cair ali praticamente 1%, tocando a mínima de 117.525 pontos. Agora já estamos novamente aqui nos... tocou a mínima de 116.591 pontos, agora nos 117.935, já tocou 118 mil enquanto eu falava. O que acontece? A gente teve dados, né, nesta segunda-feira de PIB lá na China, os dados mais fracos do que o esperado, mais fracos do que o mercado financeiro estava aguardando, que os analistas, que os economistas, e isso colocou um grande ponto de interrogação sobre a possibilidade da China continuar essa economia forte e pujante que acaba trazendo, né, benefícios para vários países do mundo. E claro, com toda essa interrogação sobre a China, acabou pesando em muitos ativos relacionados a commodities, como minério de ferro, petróleo, também empresas relacionadas a commodities agrícolas, também os frigoríficos, pesando bastante. Essa situação envolvendo a China acabou colocando um freio, podemos dizer assim, em qualquer ímpeto que algumas empresas pudessem ter. Além disso, teve o IBCBR mais cedo, que é aquela prévia do PIB aqui no Brasil, com uma queda de 2% no mês de maio. Os analistas do mercado esperavam uma queda de 0,01%, ou seja, veio muito pior do que o esperado. E aí, muitos analistas já começaram a reparar, ou pelo menos projetar, que aquele ímpeto todo do agro não é suficiente para manter um PIB mais elevado aqui no Brasil. Inclusive, algumas casas dizendo que se o PIB chegar a 2% em 2023, é muito, porque do jeito que as coisas estão, pouco provável que o Produto Interno Bruto brasileiro continue, né, ou pelo menos chegue ao fim do ano nesse patamar de 2%. Não é mais ou menos o que o Boletim Focus mostrou. O Boletim Focus revisou, né, esse ímpeto de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Tá certo, sem esses dados do IBCBR. Todo mundo que respondeu à pesquisa Focus foi na semana passada, mantendo, né, a previsão do PIB em cerca de 2,19% de crescimento. Também teve manutenção da inflação nos mesmos patamares da semana passada, a Selic continua a 12%, também o câmbio continua a R$ 5,00. Boletim Focus parece que deu uma estabilizada diante de tantas e tantas revisões semanais que a gente tem visto. Além disso, a gente tem cenário corporativo também, empresas divulgando prévias operacionais, principalmente as empresas ligadas
ao setor de construção civil, a gente tem recuperação judicial da Light, trazendo novas perspectivas para a companhia, Lojas Marisa anunciando fechamento de lojas e mais lojas, tentando reestruturar toda a sua operação para, quem sabe, trazer uma melhor perspectiva para os seus investidores, para os seus sócios, digamos assim. Então, a gente tem essa situação também. Claro que muitas coisas ainda, né, estão no radar dos investidores, início da temporada de resultados nesta semana, enfim, os investidores vão ficar de olho a muitas coisas. E não só início aqui no Brasil, não. A gente tem o prosseguimento da temporada de resultados lá nos Estados Unidos, mais grandes bancos divulgando seus números, e não só grandes bancos, cerca de 12% do S&P divulga resultado nessa semana. A gente fala de Tesla, a gente fala de Netflix, IBM, enfim, uma série de companhias que vale monitorar, vale ficar de olho. Falando em Vale, Vale divulga relatório de produção amanhã, né? E o seu resultado na próxima semana. Claro que os investidores vão ficar de olho para saber como é que tá, né, essa perspectiva para Vale. Sempre que a gente fala de China, lembra de Vale, tem toda essa situação ainda envolvendo. Bom, esses são os principais destaques dessa segunda-feira, são os principais destaques desse comecinho de semana, e a gente chegando aqui, claro, para repercutir com o time que já está por aqui. O Marco Saravalli já chegou, já está de boa aqui nesse comecinho de semana para a gente bater um papo a respeito de todas essas movimentações. Muito boa tarde, senhor Marco Saravalli. Tudo em ordem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É o time de um jogador só, né? É o famoso exército de um jogador só. Pô, mas um jogador não, somos em dois aqui. Então, o time já só está... Só se for o time de comentaristas, né? O time de comentaristas desfalcado até... em breve estaremos completo. Até o Cabral voltar com a sua nau, né? Ele desbravando novos caminhos para a Índia. Ô, Marco Saravalli, vamos começar por um dado muito importante que saiu e aí acabou colocando um certo temor na cabeça de muitos investidores, muitos analistas, que foi o dado do PIB da China, né? Todo mundo olhou para aquele dado, né, menor do que o esperado, e falou, poxa, a China já não é mais a mesma, já está trazendo esses sinais de mais desaceleração, sinais de que a economia da China não vai crescer o tanto quanto se esperava nesse ano, sinal de que a China pode... colaborando com os dados anteriores, né, que a gente viu de deflação, de balanço comercial, enfim, China já não é mais a mesma e pode trazer um cenário recessivo para muitos países, né? Como que você viu esse dado e suas implicações? Eu vi justamente o inverso, né? Inclusive, hoje pela manhã, eu esperava uma reação mais forte, né? Mais negativa que a gente viu no minério de ferro durante essa madrugada, mas nas ações em bolsa, aqui a Vale e Petro principalmente a Vale, né? Siderúrgicas, eu esperava uma reação muito mais forte negativamente, que acabou não acontecendo. Lembrando, como eu disse, eu vi a reação justamente inverso. Hoje acabou de sair um relatório, né? O Felipe acabou de falar assim, se a China está crescendo menos, talvez já esteja sinalizando que o mundo está demandando menos. A gente viu na semana passada a balança comercial, agora o PIB de fato da economia chinesa. Quer dizer, o mundo tem uma maior probabilidade de recessão? Tem, olhando para esses dois dados, né? Agora de balança e agora de PIB. Mas quando a gente tiver um relatório do Goldman Sachs reduzindo a projeção, né, a probabilidade de recessão da economia americana, o que eles estão querendo dizer? Será que estão comprando também algum estímulo pela frente, pela economia chinesa? Então, são dados que não têm uma convergência, né? Ou a economia chinesa entra num ritmo muito mais fraco e pode levar a economia mundial à recessão, ou estão vendo algum ponto positivo. Acho que o único ponto positivo é em relação à inflação. Talvez aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, o mercado vai comprando a possibilidade de termos atividade econômica mais fraca, o que abre espaço para não termos que subir juros nem tão alto, nem por tanto tempo na economia norte-americana, né? Então o mercado ainda é dividido. Lembrando que, na minha opinião, gosto muito da opinião do Goldman Sachs, respeito e leio muito a opinião do Goldman Sachs, mas parece que eles estão meio que isolados nessa onda de otimismo, reduzindo a probabilidade de recessão deles, né?
americana de 25%, que já é mais baixa do que o mercado. O mercado ainda trabalha com uma probabilidade muito maior, passando agora para 20% de probabilidade. Ou seja, o que o Goldman Sachs está falando não é o cenário base deles vir uma recessão nos Estados Unidos, mesmo com os dados bastante fracos da economia chinesa. Então, todo mundo está aguardando esse estímulo. E, de novo, eu também esperava uma reação muito mais forte e negativa nas siderúrgicas, na Vale particularmente hoje. Não foi o que vimos. Vimos o minério de ferro caindo, mas nada tão expressivo durante essa noite. Ô, Saravalli, tem toda uma discussão, né? Será que vai ter estímulo lá na China, especificamente nesse setor de housing, né? Será que vai ter mais estímulo para construções, para infraestrutura, impactando, obviamente, toda essa situação envolvendo o minério de ferro, mas tem também uma perspectiva de que esse setor já foi muito estimulado e a dívida interna e externa da China está muito elevada. Então, teoricamente, eles buscariam novos setores para sustentar esse crescimento econômico. Mas parece que na China, não sei se tem um setor que faça frente ao setor de housing, né? Então, isso pode atrapalhar esses planos, continuar, obviamente, crescendo a dívida por lá, mas boa notícia para quem opera nesse mercado, que é o caso das mineradoras e siderúrgicas por aqui também. Uma das curiosidades ou das características do crescimento chinês é que lembra ali, quando a gente nasceu, na verdade, o conceito de BRICS, né? Foi um conceito americano ali sustentado por Brasil, Rússia, Índia e China, enfim, acabou incluindo outros países, mas lembra que isso foi um conceito que foi sendo remodelado ao longo do tempo. Existia, de certa forma, um cenário homogêneo de crescimento econômico chinês. Então, era todo ano 6%, 7%, 8%, era tudo muito homogêneo. A grande característica do crescimento chinês pós-pandemia é justamente um crescimento heterogêneo, um crescimento, né, de certa forma, não contínuo, e que traz muita imprevisibilidade para o restante do mundo. Então, se a gente olhar trimestre a trimestre, nas comparações quando vem o PIB chinês, isso torna-se uma característica do crescimento da economia chinesa. Então, isso traz mais imprevisibilidade, traz imprevisibilidade em relação aos investimentos. E eu concordo, Felipe, eles vão ter que eleger um novo motor de crescimento que talvez não tenha mais estímulos tanto, né, vindo do real estate, da construção civil. E também a gente viu muito aqui no Brasil, o Brasil perdeu um pouco desse crescimento, né, liderado aí também pela própria população. Lembra também que hoje, né, a economia chinesa já não é mais, em termos de população, já não é mais a maior do mundo, segundo também dados da ONU. Então, eles vão ter que, talvez, em algum momento, rever até a sua política de filho único, né, como é que fica esse assunto, que foi um dos motores também de crescimento ao longo do tempo para ajustar o ritmo da economia. Mas a gente sabe também, quando a gente olha para a Europa, que é uma economia que vai se envelhecendo, né, vai ficando muito mais velha e não tem essa nova geração que vai sustentando. Com certeza esse vai ser um assunto aí da economia chinesa ao longo dos próximos anos. Agora, no curtíssimo prazo, não vejo outra alternativa que não seja estímulos. Passa por construção civil, mas com certeza tem que passar por outros setores para retomar um ritmo que a gente viu, né, na construção dos BRICS, que talvez não existam mais ou não naquele mesmo conceito quando foi criado lá no começo do século. Marco Saravalli, a gente fala aqui de correntes filosóficas, digamos assim, né? Porque o que acontece? Quando saíram esses dados da China, né, o pessoal falou, poxa, Vale já, né, vai para o vinagre, justamente porque toda essa possibilidade de desaceleração da China impacta sobremaneira a operação da companhia. E, claro, a gente viu essa abertura aí, mais de 2% de queda, agora está caindo cerca de 1%. Mas tem pessoas que gostam do seu modo filosófico de ver o copo meio cheio. E eu ouvi e li alguns comentários do tipo, bom, se a China chegou nesse patamar, parece que é meio quase um fundo do poço ali, daqui para frente é mais estímulo, é mais possibilidades do governo fazer algum tipo de intervenção para crescimento econômico, para melhora no ambiente, enfim, para que a economia da China não decresça mais ainda, para que a economia da China não fique pior do que já está. Então, seria um cenário até mesmo favorável para a Vale, porque se daqui não vai ficar pior,
tende a melhorar. É uma corrente filosófica ok, aceitável e plausível, ou existem ambientes que a Vale pode sofrer mais ainda nesse cenário? E não digo só Vale, né? Eu digo o setor de mineração e siderurgia como um todo, que acaba sofrendo sofrendo essas volatilidades por conta da economia chinesa. Bom, um dos assuntos, né, nas mesas de operação, até hoje, pela manhã, eu falei, vai começar a se concretizar esse cenário, que é um cenário que a gente falou de long short, até a gente conversou na semana passada aqui com o Henrico e outros analistas nessa possível troca. Chegou na abertura, né, ensaiar uma queda muito mais expressiva da Petro na abertura ali, justificar esse long short, mas o que nesse momento não se vem concretizando, né? A Vale vem caindo 1% e a Petro vem caindo 0,10% nesse momento. Eu ouso dizer que talvez o relatório de produção não vai trazer nenhuma grande surpresa. Acho que pode ter um trade marginalmente positivo, então se fosse para apostar alguma reação positiva, porque lembrando que eu já falei aqui em outros markets, né, anteriores, de que a produção, a gente teve um impacto negativo no primeiro trimestre, então no segundo trimestre talvez tenhamos algumas surpresas positivas, até por questões climáticas principalmente. Então, se eu fosse apostar, o mercado deve receber bem, nenhuma grande surpresa, mas deve ser um resultado positivo no relatório de produção. Agora, o que a gente está vendo aqui com o Vale particularmente é por conta do valuation em si, né? E não só no valuation direto, né, no valuation da companhia, como também no valuation relativo das suas ações em relação à Petrobras ou outros ativos listados em bolsa. Então, a Vale ficou praticamente para trás, ficou parado por muito tempo nessa faixa de preço, todo mundo começando a questionar se faz sentido começar a comprar. A verdade é, todo mundo fala assim, no longo prazo, Marco, ele está sendo precificado. Sendo precificado, né, o que a gente diz na perpetuidade, cerca de $75, ou seja, muito longe do que está sendo negociado hoje o minério de ferro. Quando a gente olha, lógico, que se o minério de ferro for buscar esses $80, $70, a ação vai cair, com certeza vai ter uma tendência de queda. O que nós analistas acreditamos é que talvez não tenhamos muitos argumentos para novas quedas, foi o que a gente viu na semana passada particularmente, né? Mesmo com os dados bastante ruins da atividade econômica chinesa, outros dados, a gente não viu tanta oscilação no minério de ferro, pelo contrário, vimos até alguns dias bem positivos. Então, temos argumentos, na minha opinião, muito mais para acreditar em potencial de valorização do minério de ferro, consequentemente da Vale, do que particularmente acreditar em novos downsides. É lógico, se tivermos um cenário de recessão mais forte americana, europeia, até mesmo um crescimento econômico chinês mais fraco, né, a gente vai ver o minério caindo mais forte, né, buscando esse patamar, aí as ações vão seguir. Mas a leitura, de novo, reforça a nossa opinião, é que tenhamos mais potencial, mais argumentos para valorização daqui para frente do que argumentos de queda, né, mesmo com esse PIB bastante fraco anunciado hoje durante a madrugada. Ô Marcos Seravalli, nessa perspectiva do long short que você vem comentando, hoje as duas companhias, tanto Petro quanto Vale, acabam se desvalorizaram. Mesmo assim, Petrobras menos. Mas é um foco em commodity também que está totalmente dependente de China, né? O petróleo desvalorizando, claro, não só por causa da China, mas também tem toda a movimentação de países cortando produção, de países revendo, né, sua produção, demanda, oferta, tem toda essa situação também. Em dias como hoje, né? Como que fica a percepção dessa estratégia ou como fica a percepção do analista quando vai tomar uma decisão? Olhando até para... Vamos tentar medir aqui, separar um pouco de minério de ferro, que a gente fala muito para o petróleo. Tem vários relatórios que dizem que a demanda por petróleo continua muito forte. Né? Mas Marco, e a mudança, né, energética de matriz, né, os carros híbridos, enfim, elétricos? Isso é talvez a principal parcela que faz com que a gente projete redução da demanda ao longo dos próximos 10, 20 anos, mas a ponta que aumenta a demanda, ela é muito mais forte. Então, vamos pegar aqui só 3 exemplos, tá? Petroquímico continua crescendo muito forte. Vamos pensar o que é petroquímico? Tudo é petroquímico, né? Então, vamos pegar nosso celular, enfim, todos os utensílios domésticos, tudo envolve em algum momento petroquímico. Então, o crescimento das cidades ainda, nesse movimento de urbanização, seja na China, seja em outros países, ou até mesmo crescimento como o Brasil,
continua demandando muito petroquímico e também a gente tem outros consumos como a própria aviação. Então, as pessoas viajando mais, né, os aviões são mais eficientes, mas continuam aumentando a demanda por voos. Isso mais do que compensa, né, esses dois pilares já mais do que compensa a redução de consumo via os carros elétricos. Então, isso inclusive, essas informações eu estou me baseando não na Agência Internacional de Energia, mas muito num relatório do JP Morgan que foi publicado recentemente. Então, eles mostram que de um lado a gente tem uma demanda crescente, né? E de outro, em algum momento, a gente vai começar a ver essa curva de oferta começando a ceder, porque a gente também não tem um novo pré-sal sendo descoberto todos os dias, né? A gente tem novas ofertas crescentes. Lógico que a OPEP tenta regular a demanda, né? A oferta, desculpa, mas a gente não tem novas ofertas tão fortes assim, então a gente começa a ter uma curva de declínio ao longo dos próximos anos. Então, essa leitura que a gente tem. E aí, falando um pouquinho sobre a sua estratégia, na sua alocação, você que está olhando um pouco para trade, no seu profit, na sua tela aí, eu acredito que a Petrobras pode continuar apresentando surpresas positivas, o que talvez na Vale não seja tanta surpresa positiva, porque a gente tem relatório de produção, mas a gente tem o minério de ferro num patamar médio menor do que foi o ano passado. Então, a leitura é: Petrobras poderia até surpreender positivamente, como a gente está vendo o Petro hoje, né? Não, praticamente no 0 a 0, caindo muito lentamente, e a Vale sim sendo impactada negativamente. Então o trade, talvez olhando para a temporada de balanço, seja ainda um trade como a gente viu no primeiro trimestre, vimos trimestres anteriores, um trade muito mais favorável para a Petrobras, né, em termos de temporada de resultados, do que para a Vale em si, né? Olhando um pouco mais para fotografia, como o Felipe gosta de sempre ver um pouco de... Maravilha. A diferença da foto e do filme. Ô, Saravali, tem umas informações aqui que eu vou passar para o pessoal, daqui a pouquinho a gente repercute, porque também, né, além do PIB da China, saiu o IBCBR aqui no Brasil, né? O IBCBR, que é considerado ali uma prévia do PIB, teve uma queda de 2% em maio na comparação com abril. Inclusive, apresentou uma alta de 2,15% em maio na comparação com maio do ano passado. Ou seja, de abril para maio caiu e de maio contra maio subiu. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 3,43%. Esse IBCBR, né, acabou vindo pior do que o esperado, já que a expectativa do mercado era uma queda de 0,01%. E aí também não dá para a gente deixar de falar a respeito disso, porque teve, né, uma grande incidência e participação do agro no último PIB que foi divulgado. E aí muita gente está falando, poxa, era impensável que aquele PIB, ou pelo menos aquela pujança de produto interno bruto, fosse continuar ao longo do ano, já que o agro teve uma forte participação no primeiro trimestre com alta de 21%. Então não teria como permanecer dessa forma. E aí, mas por outro lado, essa queda do IBCBR acaba também levantando questionamentos a respeito da própria possibilidade de termos um crescimento de até 2% no PIB desse ano. E aí a gente fala, Marco, de um PIB ruim na China, de uma expectativa, né, ou pelo menos de uma prévia do PIB não tão boa aqui no Brasil. E a gente vê o mercado mais ou menos sem olhos para essas notícias todas, o mercado subindo 0,4%, as empresas se mexendo ali. Quando a gente olha para uma possibilidade de PIB menor, isso não impactaria também nas empresas, ô Marcos Saravali? Não seria natural a gente ter alguma correção? Não seria natural a gente ter alguma movimentação um pouco mais direcional nesse sentido? Sim, acho que uma soma de fatores, né? Isso começou na semana passada, pegando os últimos dados, lembrando que a gente teve varejo na semana passada, e isso concluindo também com essa leitura prévia do resultado do nosso PIB do segundo trimestre. A leitura é que a gente vem discutindo aqui muito, né? O Boletim Fox vai revisando para cima, enquanto os dados estão apontando para baixo, né? Então, parece haver realmente um descasamento. Mas a leitura é que o segundo trimestre vai ser um segundo trimestre bastante desafiador. E eu concordo com você, quando a gente enxergar isso dentro do balanço das companhias, e é o alerta aqui que eu tenho passado quase todos os dias referente a essa temporada de balanço, o segundo trimestre, é que a gente vai ver uma atividade ainda bastante fraca. Eu estava aqui até conversando logo pela manhã com uma companhia de capital aberto, que é muito ligada ao varejo, né, ao consumo
ali de bens, utensílios domésticos particularmente, eles falam, pô, o segundo trimestre ainda continua muito fraco, bastante desafiador, não é o trimestre que a gente esperava. Então esse BCBR talvez vai sinalizando que a gente comparar trimestre a trimestre, que a gente conversou até as semanas anteriores com o Cabral, é que a gente pode ter um segundo trimestre ou 0 a 0 muito próximo da recessão. Então esse é o lado negativo e a gente vai ver com certeza no desafio dos resultados corporativos agora nessa temporada. Qual que é o lado bom? Talvez, a leitura, talvez abra mais argumentos ainda para o Banco Central acelerar a queda de juros. E essa seria a leitura positiva. Fala assim, pô, se a inflação corrente, né, inclusive a gente viu hoje GP10 já vai impactar isso em algum momento no IPCA, já vimos outros indicadores, já vimos expectativas convergindo, enfim, todos esses fatores, a atividade econômica mais fraca, acho que o Banco Central começa a ter muito mais argumentos até para talvez acelerar, né? Não vamos criar polêmicas aqui, né, Felipe? Mas talvez atendendo até um pouco ali os desejos, né, do Ministério da Fazenda em acelerar essa queda. Então, mais um indicador para falar, pô, estamos realizando o trabalho, né, de política monetária, mas também a gente não pode trazer, de repente, até um processo recessivo mesmo, né? 2 trimestres, segundo e terceiro trimestre, podem ser trimestres mais fracos na comparação trimestral e até ser negativo, levemente negativo, né? Mas lembrando, se a gente tem o primeiro muito forte, a gente pode ter os dois muito próximos do 0 a 0 e aí acho que tem mais argumentos ainda para o Banco Central acelerar essa queda de juros. A questão é, o pragmatismo do Banco Central vai permitir que seja uma queda mais acelerada? Ou é aquilo que a gente vem discutindo, Saravalli, vai com calma, um pezinho de cada vez, para testar se a água está gelada, põe 0,25, espera os próximos dados. O mercado pede, a gente sabe, né? Mas será que o pragmatismo do Banco Central permite queda de 0,5 ponto percentual já assim na largada? Precisa ver quem que é esse Banco Central, né? Que a gente já começa a ter algumas mudanças, né? Lembrando que a gente já tem diretores novos entrando, podendo votar com peso. Isso com certeza vai influenciar não só na decisão em si, mas principalmente nos argumentos que vão ser apresentados no comunicado e na ata. A gente já vai começar a ver esse peso. Então talvez não seja, entre aspas, o mesmo Banco Central que a gente tinha nas decisões anteriores. Mas eu reforço, se a gente olhar para esse lado de atividade econômica e o Banco Central começar a dar mais peso, né, em relação a esses fundamentos China, Estados Unidos principalmente, né, lembrando o payroll acho que sinalizou que a economia americana pode dar algum sinal de fraquezas à frente. Então, se ele começar a dar... que ele sempre fala, pô, o cenário internacional ainda traz desafios, mas agora no lado, entre aspas, mais fracos, né, olhando para essa meta de inflação, eu acredito que ele possa dar mais peso para o cenário internacional e ter argumentos para ter uma queda um pouco mais forte. Enfim, temos alguns dias ainda, né, mas os argumentos estão aumentando e o mercado ainda é muito dividido no ritmo do corte inicial de juros agora em agosto. Marcos Saravalli, o ministro Fernando Haddad, né, foi interpelado sobre esse IBCBR, né, mais fraco, aí, essa queda do IBCBR. Aí ele falou, né, que já era esperado, né, essa queda aí na prévia do PIB. Juro real está muito elevado e aí acaba desacelerando a economia mesmo, né? Ou seja, né, mais uma oportunidade, digamos assim, de fazer aquela velha pedida, né? Dá uma baixadinha no juro, por favor. Não disse isso, mas sinalizou, né? Se o juro real está muito elevado, para reduzir o juro real, como que faz, Marcos Saravalli? Exato. Cai juro, e o IGP também, né? Ele não colocou, talvez não tenha colocado na fala dele, mas ele poderia incluir. O IGP-10 também. O IGP-10 também reforçando. Ajudou, né? Um impacto muito negativo, né? Ajudou. Então ele vai falar assim, pô, já temos a inflação, os IGPs, né? Vão começar a transitar em algum momento nos IPCs, os PCAs, e essa atividade econômica que também não está mil maravilhas, né? Podemos começar a acelerar. Eu concordo que existe espaço, né, para a gente ter um corte mais forte, ou seja, eu sou um defensor aqui de começarmos com 0,5. Não quero dizer que é a opinião do mercado. Eu acho que temos argumentos hoje muito maiores para começarmos em 0,5 esse início de queda de juros por aqui. E aí evita mais
como diz o outro lá, evita a fadiga, né? Evita muitas repercussões, evita muitas críticas. Se dá o que o mercado pede, já fica até faz amizades, né? Faz amizades. Para que cultivar inimizades? É isso aí, Marcos Saravalli. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá esse mercado financeiro, porque a gente já está na reta final para darmos o nosso break. A Bolsa agora chegou nos 118 mil pontos, 118.030 pontos, subindo 0,27% agora. Quem mais cai nesse momento, a Localweb, também empresas ligadas ao setor de frigorífico. A gente falava, né, mais cedo a respeito da identificação de um caso de gripe aviária em Santa Catarina. São 64 casos de gripe aviária no Brasil, o Ministério da Agricultura monitorando todos esses casos. Isso pode trazer alguma consequência. Não é em granja comercial, foi identificado numa ave doméstica, mas isso acaba trazendo um certo temor. Fora que com a China crescendo menos, é menos possibilidade de embarque de carnes, de proteínas para o país asiático. Isso acaba impactando frigoríficos também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BMC Market. Continue com a gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. BMC News, informação que gera valor.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 8 minutos. Seguimos aqui com o nosso convidado de hoje, o Fabrício Lodi, que é professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, sempre um prazer falar contigo. Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Um abraço para o Cabral, que está de férias, aproveitando, né, um pouquinho? Alguém precisa, prazer é sempre né? meu estar aqui com vocês. Alguém precisa, às vezes, sair de férias, mas tudo bem. A gente fica tranquilo aqui, batendo esse papo enquanto ele curte todas essas férias dele. Ô Fabrício, a gente estava até comentando no primeiro bloco, e aí eu queria saber a sua percepção a respeito de toda essa movimentação aqui que a gente está vendo em cima dos dados da China, né? Por quê? Porque quando a gente fala, né, de muita movimentação de mercado, quando a gente fala de movimentação de economia, a gente fala da China, da demanda chinesa, da possibilidade de um crescimento chinês influenciando de alguma forma as economias adjacentes, as economias tidas como emergentes também, que é o nosso caso aqui do Brasil. Olhando para a movimentação do mercado hoje, olhando para todas as repercussões que a gente viu sobre esses dados da China, qual a sua percepção? O que você percebeu? O que você olhou nesses dados aí que a gente pode tirar de bom ou de ruim? Como que você viu toda essa movimentação? Bom, a China tem sido a grande aposta, acho que de todo mundo aí, para tentar salvar o mundo de uma recessão, ou tentar puxar a economia aí, talvez nessa complexidade que a gente está vivendo agora aí na economia global, né? Os Estados Unidos, a Europa, o que está acontecendo. A gente já viu na semana passada a inflação chinesa, né? Assustou um pouquinho ou surpreendeu um pouquinho aí, vindo somente ali quando a gente fala no núcleo, né? Abaixo do esperado. Né, com uma demanda aí mais fraca por bens de consumo duráveis ali. Então, isso já acendeu um alerta na semana passada, o que deu uma sinalizada, que fez o que o Banco Popular da China, né, o PBOC, já dá uma sinalizada que talvez sim, né, a gente vai ter o estímulo e mais calma lá. Né, e isso já repercutiu no minério. Acho que o minério subiu 5 dias da semana passada, né, os 5 dias da semana, acho que o minério puxou e acabou refletindo até aqui na Vale. E aí a gente teve essa surpresa ontem, né, os dados do PIB chinês ofuscando um pouquinho o relatório de produção industrial, que veio em linha, né, veio conforme esperado, mas o PIB aí, o crescimento de 0,8 no segundo trimestre aí desapontou um pouquinho, né, e lembrando que é o primeiro trimestre, acho que sem Covid, né, desde a abertura aí, sem a política do Covid zero, então isso acabou decepcionando. Ontem à noite a gente acabou avaliando aí, esperava algo pior hoje para o dia de hoje, né? No ano, no anualizado, né, esse 6,3 também decepcionou, o mercado espera algo acima de, vamos dizer assim, acima de 7, né, entre 6,9% e 7,3%, isso aí decepcionou um pouco o mercado. Então, de novo, né, volta aquelas apostas, vai ter o estímulo, por que não veio o estímulo, o que está acontecendo do lado aí com a China que está, vamos falar assim, relutando, né, em aparecer, em colocar esse estímulo. É difícil, né, entender, acho que até na minha opinião, assim, o que pode estar se passando, normalmente os dados da China, a gente tem um pouco de dificuldade de entender realmente a acuracidade desses dados, né, a acurácia desses dados, mas pode ser que, vamos dizer assim, talvez o medo de perder o controle, talvez, de commodity, de preço de commodity, dependendo do estímulo, vocês estavam falando, né, se vai para o house, a gente vai para um outro segmento para tentar estimular, pode ser ali, talvez, o erro na dose do estímulo aí que pode, talvez, estar preocupando o Banco Central chinês, né. Do nosso lado aqui, a gente observou, né, num primeiro momento a gente teve aqui a Vale sentindo, né, chegou a cair mais de 2% na abertura e acabou recuperando. Talvez, acho que o índice, eu escutei, logo que eu estava entrando aqui, você disse que a Bolsa já estava operando positivo, mais um reflexo aí, talvez, de uma leitura positiva do IBCBR negativo, né? Assim, talvez a gente tenha um juro, uma queda um pouco forte o Banco Central a baixar o juro mais agressivamente aí, ou talvez na casa do 0,5% aí, um sinal de que isso pode acontecer. Então, talvez esteja puxando, possa estar puxando aí essa leitura talvez mais positiva aí depois que aconteceu na China.
mas a gente viu mais a Europa sentindo, né? Acho que só a França acabou fechando no positivo, mas a gente viu empresas do setor de luxo com principais destaques de queda lá, com medo realmente, né, do crescimento da China. 6,3, assim, ele é decepcionante, mas ele é um baita crescimento, né, anualizado. Mas a gente está apostando bastante aí de que a China vai puxar e não vai deixar, né? Então, a peteca cair no mundo. Então, assim, eu acredito que o mercado está antecipando também boa parte, vamos dizer assim, né? Aí fala assim, por que a Vale, né, chegou a cair 2 voltas, semana passada subiu, se não tinha estímulo? Eu acredito que Vale já, de certa forma, acabou precificando esse cenário de China patinando, e os investidores agora estão tentando sempre aquele movimento, né? Vamos antecipar. Agora vem o estímulo. Não veio agora. Realiza, né? Esse movimento de tentar subir no trem aí, logo no trem andando, começar a pegar ali logo o começo do movimento. A Vale divulga amanhã o relatório de produção. A expectativa, talvez, mesmo com a gente trabalhando com minério numa média aí mais baixa do que o mesmo trimestre do ano passado, acho que até por conta de sazonalidade, a gente deve ter um ganho em volume que deve compensar, a gente vai ver melhor assim em relação ao primeiro trimestre agora. Então isso pode talvez dar um alívio aí em relação à Vale, né? Tirar um pouco essa nuvem de mau humor que a gente está vendo, assim, de pessimismo que o mercado está vendo. Não sei, eu acredito que do lado da China, a gente ainda vai, em algum momento breve, aí, ter algum cenário de estímulo. E eu acredito, do nosso lado aqui, que ainda Vale vai ser beneficiada, né? Talvez já o relatório de produção amanhã já seja um primeiro passo nisso e possa aí aumentar a confiança dos investidores para a gente voltar aí ver um movimento positivo da mineradora. Muito bom. Fabrício, muito boa tarde. Só para voltar ali um pouquinho a BCBR, aquela leitura que a gente está falando com o Felipe, a gente vê o Boletim Focus ainda revisando para cima, né, o PIB, só que os indicadores prévios do PIB estão mostrando fraqueza no segundo trimestre. Que cenário que a gente pode esperar para o segundo trimestre de fato? Se poderemos até, de repente, ter uma leitura, mesmo que seja muito fraca, mas leitura até de recessão, né, 2 trimestres negativos. Qual que é a sua preocupação após a divulgação desse dado de hoje? Saravá, acho que em outras oportunidades a gente conversou, talvez olhando aqui para o cenário corporativo, né, em outras ocasiões a gente até comentou, né, que talvez eu acho que o segundo trimestre o resultado das empresas deve vir bastante pressionado, né, deve mostrar esse cenário ruim aí, ainda essa pressão do lado financeiro. A gente viu vendas no varejo aí na sexta-feira, né, pesando. Por outro lado, a gente talvez assim, será que foi o pior? O pior está passando e a gente vai ver essa fotografia agora. Até porque a própria Amazon acabou divulgando, também que é um evento, né, como o Prime Day, mas de que foi o recorde no Brasil aí em termos de vendas, né? Então, estamos começando aqui o terceiro trimestre. Será que o pior mesmo já passou aí? Agora, talvez essa confiança volte aí. Mas os números ainda assustam. Aí pode ser que a gente sinta bastante pressão ainda. Então, eu acredito que essa fotografia, essa leitura do segundo semestre ainda lá deva ser negativa. O que a gente está vendo é muita volatilidade na divulgação dos dados, né? Que você falou, a gente tem uma percepção do IBCBR, né? Esses 2% aí pegou muita gente surpresa e o Boletim Focus colocando para cima. Então, o cenário está complexo, está difícil. O papel do Banco Central não é fácil, né? Porque a gente fala assim, a gente tem dados aqui, vamos começar, vamos logo com o meio, né? E a gente escuta do outro lado dos Estados Unidos também falando, apesar do sinal já de desaceleração, o Fed falando assim, vamos acompanhar dado por dado, reunião a reunião, né? Então, o que pode acontecer se a gente vai ficar em uma alta ou se, de repente, a gente vai ter mais um segundo aumento aí no ano, o que pode, talvez, né, isso interferir aí na decisão do Banco Central brasileiro aqui. Então, não é fácil, eu acho que o cenário de desaceleração, o segundo semestre, a gente deve ter essa leitura pior, na minha opinião, né? E eu acho que os resultados vão mostrar isso, vão mostrar essa fotografia aí, mas eu acredito que o pior, sim, está passando. Talvez o pior agora, segundo trimestre, já, quem sabe aí o terceiro trimestre, a gente já está
querendo reverter esse cenário aí menos desolador aí para as empresas. O Fabrício, só para complementar, vai pegar muito mais o terceiro trimestre, mas hoje a gente está começando com o Desenrola, né, o programa do governo federal. Como é que isso transita nos índices de atividade, né? A população vai se sentir mais confiante em consumir, em gastar? Como você está vendo os impactos do Desenrola? Né? Lembrando que é uma programação, né? Então isso a gente vai sentindo ao longo do tempo, mas o que isso se traduz em atividade, né? Em consumo? Eu acho que o cenário é positivo, né? A gente pega uma faixa aí de população, uma faixa que consome, e às vezes com essa restrição acaba tirando do circuito. Isso pode estimular, sim. A gente vê as ações do banco hoje performando positivo, num cenário de que, né? A gente tem um alívio aí, a gente pode tirar essa parte aqui, quem sabe a gente estimula o crédito. Se a gente casar isso realmente com a queda de juros, eu acho que isso é positivo, sim, na questão de atividade, para o consumo. De novo, ainda a gente tem um cenário que é difícil, população altamente endividada, aí, como a gente tem os últimos relatos, dos últimos dados, que a gente tem aí do Serasa Experian, mas eu acho que o programa deve beneficiar, assim, beneficiar e trazer essa melhoria assim, na atividade e consumo de novo. Aí. E, de novo, casando aí com a queda do juro que a gente está esperando tanto, né, para voltar a estimular aí o consumo. Interessante, Fabrício, esse movimento todo aí, porque eu estava até dando uma olhada setorialmente na Bolsa aqui, e aí junta com a possibilidade de queda de juros, junta esse desenrola. O varejo vai que vai, né? Várias empresas aqui subindo mais de 2%, 3%. Marisa é um caso à parte por causa de fechamento de loja, melhor ali no fluxo da companhia e uma tentativa, né, de reestruturação, mas eu vejo as empresas principalmente de moda aqui, né, Marisa, C&A, Guararapes, Lojas Renner subindo, sem contar também a própria Via, né, Magazine Luiza subindo. O cenário acaba sendo benéfico para um setor que já teve bastante problema e foi bastante penalizado ao longo desses últimos tempos, justamente, né, por alta de juros e também redução, né, da atividade, um poder aquisitivo menor da população, enfim, todo um cenário econômico já sensibilizado também, né? E um dia com uma notícia assim que poderia, dependendo do humor do mercado, prejudicar as varejistas, né? De que a H&M, né, a varejista de moda também está querendo vir para o Brasil, né? Está querendo entrar no mercado aqui. Então percebe-se que talvez tem espaço, né? E o cenário do desenrolo, o cenário aí da queda de juros, está aliviando, acabou ignorando essa notícia aí. E a questão da atividade, pegando um gancho aqui, falando, a gente teve hoje de manhã aí a divulgação, por exemplo, a XP, né? Incluindo aí dentro do seu aplicativo a questão de uma agência de turismo, né? Vamos falar aí da atividade, serviços, estimulando. Uma aposta aí da empresa, talvez até nesse sentido, nessa recuperação da atividade, consumo, o pessoal viajando, apostando no turismo, apostando, lógico, né? Tem o viés ali de vamos fidelizar aqui dentro do Banco XP, o pessoal que tem o nosso cartão, mas acreditando, né, no mercado, na expansão e nesse aquecimento aí, inclusive desse varejo, né, do turismo aí de consumo. E mesma coisa, né? É uma notícia que, por um lado, poderia afetar uma empresa como o CVC, e CVC figurou aí boa parte da manhã, ainda com uma maior alta do índice, né? CVC, que a gente sabe, aí vem com a corda no pescoço, sofrendo, troca de CEO, acordo de renegociação de dívida, né? Balanço super esticado, mas aí, então, o mercado entendeu, talvez, né, o movimento da XP, mas com tudo que está acontecendo aí, estamos apostando numa atividade melhor, sim, aí, um sinal positivo daqui para frente. Ô Fabrício, eu quero saber a sua opinião e a do Marco também. Não, voltando um pouquinho quando você falou da H&M, né? Mais uma varejista vindo para o Brasil. A gente viu ali a Shein vindo para o Brasil, pelo menos uma tentativa de uma instalação de fábrica aqui para pegar esse mercado, enquanto várias varejistas sinalizam dificuldades, né? E problemas, né? De crescimento, de manutenção de estrutura e tudo mais, varejistas lá de fora vindo para cá.
O que parece para você, Marco, e para você, Fabrício, esse movimento? É aquele movimento de que o pessoal não sabe onde está se metendo? Ou que algumas varejistas já fizeram isso, inclusive, né? A última aí, aquela Forever 21, né? Que veio, abriu, fez um estardalhaço aqui, depois foi embora, fechou as lojas porque não aguentou o tranco brasileiro. O que parece para vocês esses movimentos? Ô, Marco, saber sua opinião primeiro. Bom, acho que você resumiu muito bem. O Brasil é um país de consumo, né, com consumidores, né, temos já o censo atualizado, gigante, né? Então tem muitos países que unem e não conseguem chegar ao tamanho do mercado brasileiro. Então é um mercado potencial gigante. Acho que todo mundo quer estar no Brasil e você tem vários mercados diferentes, né? Você consegue trabalhar com modas diferentes, com temperaturas diferentes, com gostos diferentes, enfim. Você tem potencial para diversas marcas internacionais virem para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esse é o lado positivo e acho que faz toda hora alguém na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, pensar, pô, precisamos avaliar o Brasil, né? Ou, às vezes, não só para o Brasil, mas também para ser um hub, talvez, para a América Latina. Mas é um mercado de 200 milhões de consumidores, é muita gente, muito lugar que nunca vai ter um mercado como esse. Ao mesmo tempo, como você falou, tem muita gente que chega aqui no Brasil, passa 2, 3, 5, 10 anos tentando, acaba não executando, né? Muitas marcas ficaram por aqui, algumas muito tempo, outras pouco tempo e foram embora. Eu acho que o grande desafio de Brasil, fora a parte fiscal, que acho que é o grande assunto de 2023, né, a parte tributária, é a parte de supply chain, né, de logística, de entrega, de fazer todo esse fornecimento, né? Então, lógico que com capital, talvez, na verdade, capital barato, há 10 anos atrás, era tudo mais fácil. Agora, capital mais caro, né, fica mais difícil, né? Esse retorno, não sei se justifica. Então, acho que é natural essas marcas virem para tentar o Brasil, mas com certeza daqui a 2, 5, 10 anos a gente já fala, pô, você lembra daquela marca que veio tentar entrar no Brasil? Ela já não existe mais. Então, ou, na minha opinião, compra toda essa rede de logística, de entrega, de fornecedor, de distribuição já pronta, ou vai levar muito tempo e talvez não consiga chegar em algo que viabilize essa operação. Enfim, tivemos vários casos de sucesso, mas a gente sempre lembra, e acho que é mais fácil lembrar os casos de insucesso do que de sucesso. Eu vou pegar o caso clássico aqui, que acho que é o Walmart, né, que não deixa de ser, não é varejista de vestuário, né, mas falar que o Walmart não sabe fazer o que faz, não tem capital, tem recurso, por que desistiu? Né? Não conseguiu operar no Brasil. Talvez tenha lá suas particularidades, proximidades em relação ao mercado americano, mas também tem suas diferenças brutais, né? Então, o Walmart tentou, né? E quem lembra, né, de todo o movimento que o Walmart fez, né, abrindo lojas gigantescas, em pouco tempo, né, vamos dizer assim, foi embora do país. Então, isso aconteceu também no setor de consumo, de farmácias e outros mercados, né, assim como também vestuário, é bastante comum. Então, gosto, né? O que eu mais gosto é de competição. Acho que a gente precisa ter mais competição em todos os mercados. Mas a gente sabe também que o mercado brasileiro tem muita dificuldade, né? Para quem olha de fora parece fácil, quando vem operar no Brasil realmente tem muitos obstáculos para fazer uma operação, né, que consiga rentabilizar no longo prazo. E você, Fabrício, acompanha o relator? Eu concordo. O Brasil tem uma dificuldade grande para essas empresas, que é essa extensão territorial, né? A dificuldade logística no Brasil ela é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Apesar da extensão territorial dos Estados Unidos, a gente tem um serviço de logística muito mais desenvolvido do que a gente tem aqui. Então, e como o Saravari falou, concordando com o relator aí, se esse negócio não for bem estruturado ou talvez alguma coisa pronta, né, o business case não se sustenta até que tudo comece a funcionar aí, até que essa dinâmica funcione. E uma característica também que o Saravari falou, né, a gente tem, por toda essa diferença que a gente tem cultural aqui dentro do Brasil, né, sul, nordeste, aqui o centro-oeste, o norte do Brasil, é difícil essa padronização, talvez que algumas das marcas busquem, né, queiram trazer para o Brasil. E o brasileiro tem um jeito, apesar de gostar muito, né, de se vestir, gosta muito de moda, gosta de sempre estar bem arrumado, ele tem as suas particularidades como consumidor, né? E a maioria dessas empresas que falharam em conseguir entender do que o brasileiro gosta, né? Que foi o que aconteceu com essas marcas aí. Então, a gente está muito acostumado, aqui é um jeito de fazer negócio, né? Principalmente quando a gente
dependendo da camada social que a gente vai trabalhar, é difícil moldar ou mudar essa característica. Então, não é um desafio fácil, né? Muita gente apostou também no começo que a Amazon não ia conseguir se consolidar aqui, né? Mas dentro de uma gigante Amazon, está cada vez expandindo, está se perpetuando aqui, né? Está se consolidando aqui no Brasil. Acabou entendendo um pouquinho o jeitinho nosso de trabalhar aqui e é um grande player aqui no Brasil hoje, né? Assim como o Mercado Livre, né? Conseguiu fazer esse trabalho. E na moda é um pouco mais difícil entender realmente talvez o gosto do brasileiro, então eu acho que o desafio é esse mesmo, né? Toda essa extensão que a gente tem, se a empresa consegue fazer acontecer, né, antes do business case cair por água, e tentar entender o consumidor brasileiro, né, que gosta de consumir, mas ele também é um consumidor bastante exigente, aí gosta de ser bem atendido, talvez de uma forma diferente, como, por exemplo, o americano consome lá nos Estados Unidos. Então, é de se observar, entendeu? Mas a concorrência é saudável, ela é bem-vinda, sim, com certeza. Boa. É interessante que você muito bem lembrou da Amazon e só vem na minha cabeça quando a gente fala dos desafios logísticos, né? A Amazon e Mercado Livre que fazem um trabalho excepcional por aqui, né? Qualquer lugar que você vá, você tem, né, essa possibilidade. Alguns chegam mais rápido, outros mais devagar, mas as duas companhias conseguiram transpor essa barreira, né, da dificuldade logística e fazem um belo trabalho por aqui, enfim. Mas e até por isso, o Marco, né, muito bem... Perdão, oi, pode falar. Não, filho, até por isso se tornaram muitas vezes a primeira opção, a primeira alternativa do consumidor pela agilidade logística, né? Então, exatamente. Justamente por isso. E é o que o Marco falou, né, Fabrício? Às vezes é mais fácil você lembrar dos insucessos do que dos sucessos, né? Até é mais fácil de contar, né, os insucessos, que são muitos, do que os sucessos que são menores, né, Saravalli? A gente sempre lembra das histórias tristes. Pois é. O Fabrício, só para terminar, uma última pergunta aqui. A gente já comentou aqui em semanas anteriores, mas a gente está começando a ver as expectativas de resultados, de balanço, principalmente dos bancos, né? E aí a gente tem uma preocupação muito grande com o endividamento das famílias, que acho que é o próprio programa, né, iniciado hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente até vendo algumas prévias de resultados aqui, falando que o nível de inadimplência, pessoa jurídica, talvez todo o efeito lojas americanas já esteja provisionado nos balanços, enfim. Será que a gente pode ter surpresa positiva nos bancos, nos resultados dos bancos, setor financeiro, nessa temporada de balanço, né? Olhando também um pouquinho para essa inadimplência, ou pelo contrário, a inadimplência pode ser um ponto negativo, um ponto de atenção nessa temporada? Eu acho que no primeiro trimestre a gente estava muito pessimista com o resultado dos bancos, né? E acabou surpreendendo, a gente viu resultados recordes ali, Itaú, o Banco do Brasil. E particularmente eu acredito que os bancos devam destoar agora do geral aí da indústria local, né? Como eu estava falando mais no começo aqui, talvez a gente possa ver uma fotografia ruim. Eu acredito que para os bancos, né, o pior já deve estar passado, já deve ter passado. Está precificado. Eu acredito que o provisionamento, a provisão para devedores idosos deve ter se estabilizado nesse momento agora, até pelo desestímulo aí que a gente tem, né, que a gente teve aí na questão de empréstimos, na concessão de crédito. E o que a gente viu no primeiro trimestre também foi assim, né, uma seletividade maior também na concessão de crédito, então pode ser que isso esteja estancado. Então eu acredito que os bancos possam destoar ainda aí do geral, né? A minha expectativa é positiva para os bancos. Então, eu acredito que na questão do setor financeiro, o pior ficou para trás. O Fabrício, e aí olhando para outros setores, né? O Saravalli sempre faz esse alerta, né? Tem que olhar para o resultado financeiro, tem que olhar para os impactos, né, dos resultados financeiros das companhias. Você tem algum setor que você acha que vai desempenhar melhor do que outro nessa temporada, diante de todos esses desafios do segundo trimestre do ano? Eu acredito, assim, o setor financeiro, né, eu acredito que deva ser a surpresa positiva aqui, e eu estou um pouco temeroso com o setor de varejo novamente, né, pelos dados que a gente viu aí encerrando. Então, justamente aí, se a gente teve uma queda nas vendas, né, vamos falar assim, no geral, vendas caindo e com a despesa financeira ainda super pesada,
pode ser uma decepção ainda, essa fotografia ruim. Mas o setor que eu acho que pode vir positivo também é o setor aí de incorporação, né, setor imobiliário, né, já pode estar antecipando, já pode ter começado a antecipar aí de novo ali, um ciclo mais positivo para frente, um ciclo de queda de juros, né, com a questão dos lançamentos. Eu acredito que possa ser um setor que surpreenda aí. Não quer dizer que já não tenha precificado boa parte, né? Sim. Essa expectativa é queda de juros. Mas em termos de resultados, eu acho que pode também ser uma surpresa positiva. Muito bom, Fabrício. Só para deixar aqui uma última visão, né? A gente tinha falado aqui, vai ser o call da semana, né? A gente falou na semana passada aqui sobre esse long short polêmico, aí todo mundo falando sobre Vale e Petro. Na sua visão, faz sentido? Porque a Petrobras disparou nesse ano, praticamente a Vale parou. E a gente está coletando a opinião de várias... De novo, não é uma recomendação, mas você acha que faz sentido daqui para frente a Vale ter uma performance melhor do que a Petro, né? Isso aqui a gente está fazendo um banco de dados, montando um banco de dados público aqui. Eu acho que se a gente for olhar em termos de performance relativa, né? Se eu tivesse que fazer essa aposta agora, eu também apostaria nesse sentido aí de long e short, apostando mais positivamente na Vale, sim, né? E a Vale costuma ter movimentos aí meio que guepados, né? Assim, movimentos Exato. De recuperação forte. Então, eu acredito sim nesse possível long and short aí. Ou nem tanto, né? Ou talvez Petrobras mais estacionando, na expectativa aí de um resultado ainda bom, mas Vale recuperando o terreno aí, né? Roubando talvez o recurso aí o capital que estivesse indo para as ações da Petrobras. Uhum. Maravilha, Fabrício, quero agradecer sua participação, obrigado mais uma vez por estar sempre aqui com a gente, seu tempo, sua disponibilidade, ótima semana para você, até a próxima, um abraço para você. Obrigado, Felipe, obrigado, Saravali, uma ótima semana, que o pessoal está acompanhando a gente também, um abraço. Obrigado. Valeu, um abraço, tchau. É isso aí, pessoal. A gente segue ao vivo aqui, depois desse bate-papo muito bacana com o Fabrício Lodi, que é professor, consultor de investimentos, sempre aqui conosco. Agora são 3h35. Tem uma notícia importante trazer aqui para vocês, para a gente poder repercutir posteriormente aqui com o Marcos Saravali, porque eu falava mais cedo a respeito daquela identificação de caso de gripe aviária em Santa Catarina. Claro que foi a identificação numa ave doméstica, não foi em granja comercial, mas acendeu um alerta. E o que aconteceu? Como consequência, o Japão suspendeu a importação de produtos avícolas de Santa Catarina depois desse foco de gripe aviária em criação doméstica no estado. Então, o Japão já colocou, né, esse embargo, suspensão de importação de produtos avícolas, especificamente do estado de Santa Catarina. A gente lembra que o estado de Santa Catarina é o segundo estado brasileiro que maior produtor e exportador de frango do país. Então, um país, né, obviamente o Japão, já fez essa suspensão das importações e agora a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui para frente. A gente lembra que o Ministério da Agricultura já permanece, né, com o estado de atenção, né, de emergência zoossanitária, pelo menos até o mês de novembro. Até o momento foram 64 casos de gripe aviária identificados aqui no Brasil. A gente lembra que teve no Paraná, a gente lembra que teve no Espírito Santo e agora em Santa Catarina, em vários estados do Brasil, já tiveram um foco de gripe aviária. Lembrando que foram em criações domésticas, não houve nenhum tipo de caso identificado em plantéis comerciais. Mesmo assim, isso acaba trazendo um impacto para as empresas de frigoríficos que acabam acendendo um alerta para os investidores. Mesmo assim, né, mesmo com essa notícia de suspensão de importação, a BRF chegava a cair bastante, chegava a cair mais de 3%, nesse momento caindo 1,35%, JBS também 1,35%, e aí Marfrig e Minerva também caindo nesse pregão, o setor frigorífico caindo não só por essa situação, mas também tem a questão da China que acaba trazendo algum impacto para as companhias.
A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta ao vivo com os principais destaques do mercado financeiro. Continue aqui com a gente, o intervalo é rapidinho. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação, BMC Market ao vivo, são 3 horas e 41 minutos. Marcos Saravalli, resgatando um pouco a notícia que a gente trouxe no bloco anterior a respeito da suspensão de importação de carne de frango e produtos avícolas pelo Japão por conta dessa identificação de gripe aviária numa ave doméstica de Santa Catarina, uma primeira repercussão negativa para o setor, né? A gente vem falando já há um tempo sobre a incidência de gripe aviária. Imagino que os produtores, imagino que o próprio Ministério da Agricultura estejam totalmente com os radares ligados e em alerta para possíveis extensões desses casos de gripe aviária, né? E isso já trouxe essa consequência, um país já falando que não quer mais produtos desse tipo embarcando para lá, enquanto o país não se vê livre dessa gripe aviária. Isso pode ganhar proporções ruins, né, para toda a economia, mas efetivamente para o setor frigorífico como um todo, né? Essas decisões costumam ser radicais, né? Se acontecer um caso, estopa, para de exportar, não vou receber. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem outros casos anteriores, não costuma durar muito tempo. Ou seja, as empresas, né, toda a questão sanitária costuma ser bem resolvida e atendida aos parâmetros para retornar essa exportação. É lógico que, quando a gente fala das empresas de capital aberto, as empresas são heterogêneas, né? Cada empresa tem uma posição maior em determinada proteína, em determinado mercado, então a gente costuma medir isso. Isso acaba afetando na veia alguma exportação ali pontual. No consolidado tende a ser muito, muito marginal, né? Não costuma ser grande porque as companhias atuam em diversos mercados, né? O mercado brasileiro também é representativo para determinadas companhias, mas o que eu digo aqui para a gente concentrar um pouco é sempre entender um pouco qual que é a composição de receitas dessas companhias, né, para que mercados, para que regiões, para que geografias e também quais são as proteínas.
Usualmente, quando a gente fala na questão de aves, a gente lembra muito mais a questão da Brasil Foods, mesmo a JBS ainda tendo participação, mas a Brasil Foods a gente lembra, e depois as outras demais 3 companhias, vamos pensar assim, né? A gente fala de Marfrig, Minerva e JBS. Então é natural que a volatilidade, que a oscilação, quando vem uma questão focada em ave, particularmente nesse setor, afete muito mais, não a empresa, não exatamente a empresa, de novo, a receita tende a ser muito pouco impactada marginalmente, mas ações sim, as ações em bolsa tendem a apresentar grande volatilidade, tá? Então é lógico que isso pode afetar para outros mercados, fala assim, porque, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Não necessariamente a prática, mas o Japão proibiu, então quer dizer que outros mercados podem tomar a mesma decisão, enfim, ter um impacto maior, até se resolver, entender o que é uma ave doméstica, mas pode ter um impacto na produção, enfim. Essa decisão costumeiramente, né, não tende a ser tão moroso, não tende a demorar tanto. Mas a preocupação em relação à receita dessas companhias e a volatilidade maior nesses papéis, tá? Reforçando quais papéis, Brasil Foods, depois as demais operações, que são muito mais focadas, por exemplo, JBS muito mais focado nos Estados Unidos, particularmente muito global, até foi o assunto da semana passada, nessa tentativa de, essa busca, né? Parece estar cada vez mais próximo, mas a companhia já vem falando por vários anos dessa listagem dupla, né? Mas principalmente listagem lá fora, a JBS muito mais global, e quando a gente fala de Marfrig e Minerva, muito mais focada em carne, né? Em bovino do que de ave particularmente. Então, acaba se isolando um pouco, né? Mas de certa forma todo o setor fica esse ponto de interrogação de quanto pode durar, né? Quais são os impactos, mas de novo não tende a ser tão duradouro assim, pelo menos historicamente, né? A gente lembra aquele caso de vaca louca, né? Lembra, Marcos Seravalli, num caso atípico no Pará, a China embargou tudo. É porque é uma legislação, né? Um acordo entre os países, mas parou tudo. E aí até comprovar que era atípico, continuou embargado, né? Foi liberar os últimos navios, os últimos containers recentemente, há algumas semanas, né? E aí houve até comemoração, o presidente Lula falando que tinha conseguido liberar lá, mas era um processo todo de liberação. Então, para tudo, né? E depois ver o que vai acontecer. É uma medida até de cautela e precaução, né? Dos países. Se você for pensar bem, também a gente está falando de alimentos, né? Não poderia ser diferente. Então, é radical porque merece ser radical, precisa ser radical. Então, isso são questões tradicionais do setor, assim que funciona. Mas, historicamente, o Brasil tende a ter uma recuperação desse mercado rapidamente. Para as companhias de capital aberto, até falando no caso da vaca louca, por exemplo, tá? Se as companhias de capital aberto, como elas são gigantes, né, no mercado, por exemplo, ela não tem uma operação só, em uma planta só, isoladamente, então elas costumam, de certa forma, fazer alguma movimentação na sua produção ou mais do que compensar, dependendo da planta, tá? Então, exporta mais pelo Sudeste, tem um problema no Norte, acaba utilizando uma planta, depende fora do Brasil, Paraguai, Argentina, enfim, isso é bastante compreensível e utilizado pelas próprias companhias, tá? Momentaneamente, ela acaba compensando um pouquinho, aumentando a exportação via um outro mercado, né? Por serem empresas globais, empresas gigantescas, né? As empresas não correm tanto esse risco, assim, parou uma planta especificamente em determinado mercado, né? A empresa vai parar? Não. As empresas são bastante bem diversificadas, até diversificadas no seu mercado de produção, né? De atuação, suas plantas, né? Então isso também acaba ajudando, fazendo com que a companhia não seja afetada de forma radical, né? Perfeito, Marcos Seravalli. A gente segue, e aí mudando um pouquinho de assunto, porque a gente falou bastante de China, e aí agora eu quero falar um pouquinho de Estados Unidos, porque é uma semana bastante importante, com divulgação ou sequência de divulgação de resultados. A gente viu na sexta-feira e conversou bastante a respeito dos resultados dos grandes bancos que deram o pontapé inicial lá nos resultados dos Estados Unidos, e a gente ficava naquela discussão se os analistas estavam mais conservadores do que deveriam, já que os resultados vieram melhores do que o esperado. Nessa semana tem muito resultado para sair ainda, Marcos Seravalli. Praticamente 12% do S&P reportam resultados nessa semana. E a gente destaca, né? Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, aí Tesla, IBM, Netflix, enfim, outras companhias. E essas empresas, claro, por serem de diferentes setores, né, e diferentes
áreas de atuação podem ser diferenciados também os resultados. Mas será que a gente vai ter uma consonância dessa percepção de que talvez os analistas estavam muito conservadores? E aí a gente fala de empresas que historicamente até tiveram um resultado mais ou menos como a Netflix, por exemplo, né? Que os últimos resultados não foram lá essas coisas, até teve muitas quedas pós-resultado, mas a gente teve empresa como Tesla que, né, muitos dados operacionais bons, empresa subindo bastante, enfim. Qual que é a percepção, Saravalli, desse andamento de temporada de resultado lá nos Estados Unidos? A gente vai ter, será, esse mesmo debate que a gente teve na sexta-feira ao longo da semana? Bom, eu acho que primeiro a surpresa, né, o que a gente chama earnings surprise. A princípio do que já foi divulgado até esse momento, pegar o setor financeiro, deve ser uma réplica, né? A gente não deve ter os resultados bons foram divulgados na semana passada, os ruins, não existe isso. Então, essa semana, né, como o Felipe falou, são 12%, mas tem uma concentração muito grande na semana que vem. Semana que vem tem um percentual muito grande, quase 50% do S&P 500 divulga só na outra semana. Então, se a gente pegar isoladamente bancos, deve ser relativamente parecido com a semana passada. Então, deve mostrar crescimento de uma forma saudável, né? Não deve ser tão ruim mesmo, porque as expectativas estão muito baixas. E pegando esses dois casos, um pouco mais de tecnologia, que é o caso da Netflix e da Tesla, eu acredito que podemos ter também surpresas positivas. Mas por quê, Marco? Porque a Netflix já teve todo o seu impacto lá atrás, ele fez algumas reformulações. Tem uma questão aqui no Brasil, né, para quem, que apesar de ser um mercado bem representativo, mas não é o maior mercado deles, mas tem toda essa questão, né? Se você é assinante de Netflix ou conhece alguém, também já está vendo essa questão, alguma mudança também na precificação, né? Na questão de mercadológica mesmo. Então, acho que o pior da Netflix parece já ter passado. E a Tesla, particularmente, né, como o Felipe falou, vai divulgando resultados já de produção e vendas, então não tem grandes surpresas, mas continua sendo, entre aspas, uma das queridinhas do mercado. Tirando ali as tradicionais de tecnologia, a Google, Alphabet, né, a Meta, Facebook, Microsoft, a Amazon, a gente tem ali Tesla, a Nvidia, né, agora. A gente tem também a Tesla sempre sendo a queridinha, né, da temporada de balanço. Então é difícil ter uma surpresa muito negativa, já que a companhia também já vai antecipando a sua produção, antecipando os seus resultados operacionais. Então, se a gente olhar, como eu falei aqui na sexta-feira, pessoal, você perdeu o momento de Sara Gráficos aqui na sexta-feira, mostrei a capacidade de surpreender positivamente. Não quer dizer que está esperando 10, vem 20, depois no outro trimestre está esperando 20, vem 30. Não é isso. É que as expectativas vão sendo ajustadas ao longo do tempo e as companhias têm conseguido entregar resultados muito superiores às projeções, né, às expectativas dos analistas. Então, isso acaba impulsionando o S&P 500, né, no curto prazo. E lembrando até que eu já falei aqui no final de junho, historicamente o mês de julho não é um mês volátil para a Bolsa Americana, até por conta de férias, mas por conta de diversos fatores. Tá? Então, a volatilidade implícita costuma ser relativamente baixa. Então, a temporada de resultados também deve ajudar para isso e tudo mais constante. Os resultados estão vindo bons, devem vir bons e devem surpreender positivamente, como vimos nos trimestres anteriores. Alguns porque realmente o mercado está muito bom, outros porque as expectativas estão muito baixas. Tá? Então, esse é o recado. Tá? Lembrando que, historicamente, pelo menos ao longo desses últimos trimestres, entre 60% e 80% de resultados acima das projeções. Isso acaba impulsionando o S&P 500. Tá? Ô Marco, e nem a China foi capaz de derrubar os índices americanos, né? Dow Jones, S&P, Nasdaq subindo hoje, né? Também tem essa perspectiva de que a recessão acabou sendo adiada mais uma vez, pela 48ª, se não me engano, vez a recessão foi adiada. Saíram alguns estudos aí de que, pelo menos no próximo ano, não vai ter recessão nem leve, né? Talvez para fim de 2024, quem sabe até 2025 chegue essa recessão. Isso acaba trazendo ânimo, mesmo em meio à temporada de resultados, onde o resultado das empresas podem trazer essa percepção, né, de um pouco mais de dificuldade e tudo mais, mas o olhar para frente acaba minimizando ou equilibrando, né, um olhar ruim do espelho, do retrovisor, mas um olhar um pouco mais interessante para frente, né? A leitura é justamente essa, assim, alguns mais pessimistas dizem que o S&P 500 já está caro,
né, olhando para essa valorização recente. 4.500, Saravalli. E eu lembrava de algum tempo atrás o pessoal falando 3.600, 3.400. Enfim, por favor. E tem racional, tem justificativa para isso, para ter essa leitura de que o S&P 500 está caro. Porque a gente tem uma concentração em poucas empresas e essas empresas são negociadas a múltiplos muito altos. Só que essas empresas que lideram o S&P 500, de tecnologia principalmente, não param de subir. Então, essa leitura que o S&P 500 está caro pode continuar mais caro. Se a gente começarmos a fazer aquelas análises, né, excluindo essas maiores companhias, 7 maiores companhias, né, praticamente o S&P 500 está de lado, nem estaria subindo nesse ano. Agora, se essas companhias continuam com essa que a gente chama de growth, né, mas podendo ter essa revisão de earnings consecutiva depois dessa temporada, a gente vai ver que estão caros, mas talvez não estejam tão caros assim esses cases, né? Então, quando a gente falou há poucos meses atrás, né, não muito tempo atrás, né, uma empresa vale $1 trilhão, né? Aí agora a gente tem uma empresa que vale 2 trilhões, agora a gente tem uma empresa que vale 3 trilhões. Daqui a pouco a gente vai ter 4, 5 empresas valendo 3 trilhões de dólares. Então, são números realmente impressionantes, não só da economia, mas dessa fortaleza da Bolsa Americana, né? Então, lembrando, né, a gente vai batendo recorde, daqui a pouco a gente está acostumado. A minha empresa vale 3 trilhões. Tudo bem, temos 4, 5 opções, né? É impressionante os números. Daqui a pouco você consegue passar um filtro, né? 3 trilhões para cima e aí você já passa o filtro. São números muito, muito fortes, né? Até a gente brinca quando teve aqueles estímulos lá em 2008, né? O que eram em moedas, né? Moedas de dólar, né? A cada $100, o que seria $1 trilhão, né? São números gigantescos. E a gente está ficando acostumado com esses valores. Mas a verdade é que até a gente viu aqui no Brasil, também acontece nos Estados Unidos, o investidor vai reduzindo essa percepção de recessão, essa percepção de risco vai diminuindo e ao mesmo tempo o investidor vai voltando a aumentar a sua alocação em bolsa. Acontece no Brasil, acontece ao redor do mundo. Então, esse próprio movimento também vai sustentando as empresas. Lembrando que tem um terceiro fator aqui que é importante, nessa temporada de balanço a gente vai confirmar esse fator também, que é o nível de recompra das companhias. Aqui no Brasil a gente tem muitos programas ativos, um deles é a Vale é muito ativa no programa de recompra, mas lá nos Estados Unidos é bastante comum, uma parte relevante, né, de criar esse equilíbrio, esse piso e trazer força compradora é das próprias companhias, vem das próprias companhias, da tesouraria das companhias. Então, esse programa de recompra também é importante mapear e usualmente nessa temporada de balanço, nessas temporadas, eles divulgam o quanto que eles têm feito, né, eles têm sido ativos em recomprar suas próprias ações, né? Perfeito, Marcos Saravalli. 3 horas e 56 minutos, a gente está na reta final aqui do BMC Market. E para começar essa semana já com o pé direito, deixe suas considerações finais aí e perspectivas que veremos aí pela frente. O que você destaca de hoje e ao longo da semana para o investidor ficar de olho aí, Saravalli? Bom, vamos acompanhar que daqui a pouquinho a gente tem, como você falou, Vale, né? Resultado, é como se fosse uma prévia, né, do resultado da Vale. Mas muita atenção para os resultados dos bancos. Até muita gente, até quando eu estava falando com o Fabrício aqui, muita gente falando que a parte ali da inadimplência, até isolando um pouquinho o caso da Americanas, pode vir melhor que esperado. Eu acho que bancos ainda pode ser um setor, concordo com o Fabrício, que pode surpreender positivamente nessa temporada de balanço, principalmente por conta de carteira de crédito, né, crescendo de uma forma saudável, mas também outras operações, como operações de tesouraria, podem impactar positivamente nessa temporada de resultados. Então, a gente vai falar cada vez mais de resultados, né? Daqui a pouquinho tem alguns resultados saindo, né, de companhias, a gente vai comentar por aqui. Já fizemos várias prévias na semana passada, a construção civil veio bom, veio forte, né? Cirela foi um dos destaques, tiveram vários destaques, mas o setor de bancos, na temporada de balanço, pode ser um dos, né, que se destaquem positivamente nos resultados. Assim como a gente tem visto nos bancos norte-americanos e vamos ver durante essa semana também. Perfeito, Marcos Saravalli. Então é isso. Estaremos juntos amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Lembrando que a prévia operacional, né, relatório de produção da Vale é amanhã. Então a gente vai ficar de olho. E amanhã também já começa Indústrias Home, mandando aí seus resultados. Quem diria, hein? Sempre abre com Home, né? Interessante. Mas small cap abrindo. É sempre o primeiro. Eu acho que nas últimas 3, 4 que eu acompanhei aí, que eu me lembro, né? Só de cabeça assim. VEG também costuma vir. VEG é a segunda, no dia seguinte. Enfim,
Abraço, Aravalli. Teremos muitos tarde. assuntos aí. Um abraço para você. Amanhã estaremos juntos de novo. E obrigado, você que esteve com a gente aqui ao longo da nossa programação, ao longo do nosso BMC Market. Continue acompanhando a gente em todas as nossas plataformas, na internet, na TV, também no nosso portal e, claro, no Profit da Nelogica. Você sempre muito bem informado aqui com todas as notícias na BMC News. Eu volto amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Um forte abraço. Continue com a gente daqui a pouquinho, chegando o closing, hein? Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.